Você já comprou um fundo imobiliário achando que estava fazendo um grande investimento e depois viu ele cair, pagar menos dividendos e simplesmente se decepcionar? A verdade é que tem muita gente que perde dinheiro em fundos imobiliários não porque o investimento é ruim, mas porque não sabe analisar antes de investir. Nesse vídeo eu vou te mostrar como analisar um fundo imobiliário de forma correta. Depois dessa aula você vai aprender a como identificar fundos bons e ruins, como evitar armadilhas que fazem investidores perder dinheiro e quais indicadores realmente importam antes de comprar um fundo imobiliário. Então, pega o papel e caneta, porque isso aqui vai ser praticamente uma aula de investimentos. E antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a investir melhor e evitar erros caros no mercado. Agora vamos lá. Por que analisar fundos imobiliários? Quando você investe em um fundo imobiliário, você basicamente tem duas opções. A primeira é seguir a média do mercado, isso significa investir em vários fundos ou até mesmo em um índice como o IFIX. Nesse caso, você provavelmente vai ter um rendimento próximo da média do mercado. Mas existe a segunda opção, escolher os seus próprios fundos imobiliários, e aqui mora o grande ponto. Se você escolher bem, você pode ganhar muito mais dinheiro que a média, mas se escolher mal, pode acabar investindo nos piores fundos do mercado. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, melhores decisões você toma. O poder dos juros compostos. Vamos imaginar um exemplo simples. Se você investir R$ 10.000 em uma rentabilidade média de 8% ao ano, o que é algo próximo da média histórica de muitos fundos imobiliários hoje, em cerca de 15 anos você terá aproximadamente 33 mil. Em 30 anos, cerca de 109 mil. E em 50 anos, algo próximo de 500 mil. Parece ser muito dinheiro, né? Sim, mas tem um detalhe muito importante aqui. 50 anos é muito tempo. Agora imagine se você conseguir aumentar um pouco essa rentabilidade. Por exemplo, investir em um fundo que rende 14% ao ano. Nesse caso, os mesmos 10 mil poderiam virar quase 9 milhões em 50 anos. Isso acontece por causa do efeito de juros compostos, pequena diferença de rentabilidade. Mas tem um detalhe importante: 50 anos é muito tempo. Agora imagine se você conseguir aumentar um pouco essa rentabilidade. Por exemplo, investir em um fundo que renda 14% ao ano. Nesse caso, os mesmos 10 mil poderiam virar quase 9 milhões em 50 anos. Isso acontece por causa do efeito dos juros compostos. Pequenas diferenças de rentabilidade geram diferenças grandes no longo prazo. É por isso que aprender a analisar os fundos imobiliários pode realmente multiplicar o seu patrimônio. Primeiro indicador, dividend yield. O primeiro indicador que você precisa analisar sempre é o dividend yield. Esse indicador mostra o quanto o fundo paga de dividendos em relação ao preço da cota. Por exemplo, se você compra uma cota por R$ 100 e recebe R$ 1 por mês de dividendo, isso significa que o dividend yield mensal é de 1%. Mas aqui vai uma dica muito importante. Nunca analise apenas um mês de rendimento, porque os dividendos eles podem variar. Alguns meses eles pagam mais, outros menos. Por isso, o ideal é analisar o rendimento dos últimos 12 meses. Assim, você tem uma visão muito mais realista da rentabilidade do fundo. E o segundo indicador é a vacância. Outro indicador fundamental é a vacância. Vacância significa imóvel vazio. Imagine que você tem um apartamento alugado. Se o inquilino sai, você fica um tempo sem receber aluguel. Nos fundos imobiliários acontece exatamente a mesma coisa. Se vários imóveis do fundo estão vazios, o fundo recebe menos aluguel. E isso significa menos dividendo para os investidores. É por isso que fundos com vacância muito alta podem ser um sinal de alerta. Quanto menor a vacância, melhor tende a ser o fundo. Vacância financeira. Existe também algo chamado vacância financeira, que é o quanto o imóvel está ocupado, mas o inquilino não está pagando corretamente. Isso acontece quando a empresa passa por dificuldades financeiras. Nesse caso, o fundo continua com o imóvel ocupado, mas não recebe o aluguel como deveria. E, novamente, isso impacta diretamente os dividendos pagos aos investidores. Outro ponto muito importante na análise do fundo imobiliário é a diversificação. Imagina um fundo que possui apenas um imóvel.
Se o único inquilino sair, o fundo perde praticamente 100% da renda. Agora imagine o fundo como vários imóveis, vários inquilinos, diferentes regiões do país. Nesse caso, se o inquilino sair, o impacto será muito menor. Por isso, de forma geral, quanto mais diversificado for o fundo, menor tende a ser o risco. Localização dos imóveis. Outro fator muito importante é a localização dos imóveis. No mercado imobiliário existe uma frase muito famosa: imóvel é localização, localização e localização. Imóveis em regiões como forte atividade econômica, grande população, boas empresas tendem a ter mais demanda e valorização. Além disso, imóvel com bom acesso e rodovias, transporte e infraestrutura também são muito mais atrativos para empresas. Valor patrimonial versus o preço da cota. Um dos indicadores mais usados para avaliar fundos imobiliários é o PVP, ou seja, o preço de cota dividido pelo valor patrimonial. Se esse indicador estiver abaixo de 1, pode indicar que o fundo está barato. Por exemplo, se o valor patrimonial de um fundo é de R$ 100 por cota, mas ele está sendo negociado a R$ 90, significa que estaria comprando com desconto. Mas cuidado, nem sempre o fundo barato é uma oportunidade. Às vezes ele está barato porque existe algum problema. É por isso que sempre analise o contexto completo do fundo. Cuidado com as armadilhas. Alguns fundos parecem muito atrativos, pagam dividendos altos e estão baratos, mas quando você analisar melhor, descobre que eles têm problema como imóvel vazio, apenas um inquilino, contratos encerrando, imóveis difíceis de alugar. É por isso que investir apenas olhando o dividendo de yield pode ser uma grande armadilha. Então tome muito cuidado com o dividendo de yield, que ele pode aí às vezes arruinar o seu investimento. Avaliar fundos imobiliários não é apenas olhar quanto ele paga de dividendo. Você precisa avaliar o dividend yield, a vacância, a diversificação, a localização, o valor patrimonial e a qualidade dos imóveis. Quando você aprende a analisar esses fatores, as suas chances de escolher fundos melhores aumentam muito. E, no longo prazo, isso pode significar centenas de milhares ou até milhões de reais a mais no seu patrimônio. Se você gostou dessa aula, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu te ensino a investir de forma simples e prática. E comenta aqui embaixo, você já investe em fundos imobiliários ou ainda está começando?